eu sou Flávia Torres, este é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje eu vou conversar com a paisagista Gisandra Mota. E ela vai falar como se reinventou na carreira profissional, trocando os números pelas flores. E como aqui nós gostamos de dicas, ela também vai contar para a gente no final do vídeo, fique aí até o final, como cultivar plantas e flores na sua casa. Bem-vinda, Gisandra, tudo bem? Bom dia, Flávia, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom. E eu aproveito para pedir para você deixar seu like neste vídeo. E não se esqueça de se inscrever para receber informações sobre saúde, bem-estar e alimentação. E se você gostar desse vídeo, desse assunto, passe para os seus amigos nos grupos de WhatsApp, para eles também terem mais informações. Gi, vamos lá. A gente vai falar hoje aqui sobre diversas coisas, sobre, acho que principalmente sobre a reinvenção que muitas mulheres acabam fazendo nas suas vidas e também sobre a sua área, que é paisagismo, que é uma área que muitas pessoas gostam também de falar, gostam de enfeitar a casa, gostam de dicas, né? Mas vamos começar pelo começo. Conta um pouquinho a tua história. Antes de você ser paisagista, o que você fazia? Eu sou formada em TI. Eu comecei trabalhando em concessionárias, vendendo carros. Aí, quando eu me formei, fui trabalhar na TV Bandeirantes fazendo páginas de internet e percebi que isso não era para mim. Uhum. Fiz pós-graduação em marketing. Aí, eu já comecei a trabalhar no Banco Itaú. Trabalhei por 12 anos. E com a correria do dia a dia, 2 filhos pequenos, minha casa, estava bem pesado, o trabalho o dia inteiro, à noite cuidando dos filhos. Eu achei melhor começar a empreender na vida. Tive uma loja na minha casa de roupa, com uma amiga, fiquei algum tempo fazendo isso, até que uma conhecida me chamou para fazer arranjos florais. Fiz alguns cursos básicos, comecei fazendo isso, e surgiu uma oportunidade de trabalhar num restaurante conhecido na época, que era o Nino Cucina, e estava abrindo há 10 anos atrás, e fui me reinventando junto com o Nino. Comecei a cuidar, eles pediram para deixar com a cara da Itália. Eu já tinha viajado, prestado muita atenção em tudo isso, fui reinventando, fazendo cursos e fui crescendo praticamente junto com o restaurante. Que legal. E começou a indicação, faz aqui, faz ali, apartamentos, casas. Hoje eu não estou mais nesse restaurante, mas atendo mais uns 10 restaurantes nos Jardins, no Itaim. Esse grupo tem vários restaurantes, são bem conhecidos. E com um bom trabalho, as portas se abrem, né? Com certeza. E, então, quer dizer, faz mais ou menos uns 10 anos que você fez essa virada. O que motivou? O que mais te motivou a fazer essa mudança na sua vida? A logística mesmo, casa, filhos, trabalho, você ter, apesar de trabalhar bastante, o Ceasa de madrugada, jardineiro às 6 da manhã, mas você tem uma certa facilidade assim para escolher quando que você vai trabalhar, ter alguns dias livres, escolher seu horário, não tem mais aquela obrigação de empresa, de hora, de não poder fazer muitas coisas, de ter férias. Então, você consegue se organizar e conseguir fazer a sua agenda e ter uma vida mais livre, mais aberta. Então, eu vou aproveitar que você já tocou nesse assunto da questão de cuidar de casa, de filhos e de várias coisas na vida e conciliar trabalho, né? Hoje a gente já tem estudos e pessoal mais debruçado sobre isso, falando sobre conceitos como carga mental, sobre economia do cuidado, né? É uma questão que acaba, inevitavelmente, afetando a mulher, né? Você ter que dar conta do trabalho e dar conta do que tem, das horas que você tem que fazer, cuidar da casa, cuidar de filhos. Isso, assim, independente acho que de classe social, de maneiras diferentes, acontece com as mulheres.
né? Isso foi um ponto, eu queria saber assim, isso foi um ponto muito, muito importante nessa tua escolha. E como que você vê essa questão, assim, da mulher ter que... Assim, ela, tudo bem, os anos passaram, a mulher saiu para o mercado de trabalho, mas parece que as coisas domesticamente ainda continuaram as mesmas, né? Assim, eu casei muito jovem, né? Com 25 anos. Tive filho com 26. E você entra numa vida automática. Então, você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, você fica com os filhos, você organiza a sua casa. No dia seguinte, você acorda de manhã, cuida dos filhos, pega o carro, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, metas, ganhar dinheiro. E você faz isso sem parar. Fora a cobrança interna que a gente tem. Eu preciso dar atenção pro filho, eu preciso brincar com o filho, preciso arrumar a casa, preciso estar sorrindo pro marido, eu preciso receber os amigos. E você entra numa vida automática. Que você nem pensa, você nem tem tempo muito de pensar. E toda a sua obrigação que é direcionado para a mulher mesmo, né? Então, assim, você tem a obrigação da casa estar organizada, a obrigação de tudo. Dos filhos estarem perfeitos, do estudo, do médico, da roupa, praticamente de tudo. Então, chegou uma hora na minha vida que eu percebi que eu não vivia mais. Na verdade, depois de umas férias que eu fui para Fortaleza, encontrei um casal de amigos que estava lá e a minha amiga falou assim, tá valendo a pena mesmo? Você fazer 1000 coisas sem parar o dia inteiro, sem parar. E aí? É aquela coisa, né, que eu já li bastante. 1 ano de bebê, 3 anos da pequena criança, somos 1 Natal, 3 natais com bebê, 5 natais com uma criança. Se você começa a fazer essa conta e você começa a ver que você não está prestando mais atenção no que você está fazendo, você só está fazendo. Então, isso é uma coisa que você vai começando a pensar, tá valendo a pena, tá valendo a pena, tá valendo a pena. E aí? A vida é isso? E você começa a tentar outros caminhos. Foi aí quando eu pedi demissão do banco e comecei a fazer outras coisas eu mesma. Sem chefe, sem horário. Então, até lembrancinhas de aniversário eu fiz uma época, junto quando eu tinha loja, aquela loja era na minha casa. E aí fazia lembrancinha junto, não sei o quê. E as portas vão se abrindo. Quando você também tem uma certa desenvoltura, você conhece muita gente, é uma pessoa aberta. Porque a gente tem que ser aberto para a vida e para as oportunidades. E só flui. E aí você foi, né? Deslanchou. E aí, de quando você fez começou a trabalhar com paisagismo, o que você teve que fazer, assim? Você estudou, você teve dedicar tempo? O que você teve que investir para fazer essa mudança? Eu entrei, na verdade, para fazer arranjos florais. Fiz alguns cursos de arranjos florais, tudo. E surgiu a oportunidade, por uma indicação, de ir para a parte de paisagismo realmente. Eu pus as caras, entrei em curso. Eu sempre viajei demais. Então, quando eu comecei a entrar nessa área, qualquer lugar que eu fosse, eu prestava atenção mais nas plantas do que em outra coisa. Então, eu viajei muito pela Europa, por vários países. Aí você chega na Itália, você olha aquelas plantas lindas, aí você presta muita atenção. Várias cidades maravilhosas. Suíça, aí você começa a prestar atenção nas plantas. Mas é interessante porque, assim, eu já passo por vários lugares que a Gi faz decoração e realmente a gente percebe que tem uma inspiração muito grande mesmo da Itália. Assim, eu presto muito atenção no ambiente, porque, na verdade, os europeus, eles prestam muita atenção ao ambiente do lugar. E assim, você se sente tão bem nesses lugares. Você fala assim, por que eu gosto tanto de ir para a Europa? Por que eu me sinto bem num cafezinho, um Capri, um cafezinho aquelas vilinhas com as janelinhas Por que eu me sinto floridas? bem na Toscana e olho tudo aquilo? E assim, eu dei muita sorte do pessoal desse grupo de restaurantes saber exatamente isso. Ele querer trazer esse ambiente para as pessoas no restaurante, nos jardins, mesmo no Nino, que as pessoas começaram a ver olho. Por que eu quero ficar nesse lugar? É só a comida? É só o serviço? Ou eu quero ficar horas, a tarde inteira,
porque eu me sinto bem, porque eu me sinto à vontade. E você ter esse feeling de marketing, esse feeling da pessoa saber que esse ambiente é muito gostoso, faz toda a diferença. Por que que eu quero voltar nesse lugar? O que que traz esse lugar para mim? É um conjunto, né, de tudo. Mas, principalmente, a pessoa se sentir acolhida, se sentir bem. As pessoas gostam de estar num lugar bonito, gostam de estar... O nosso cérebro, a hora que você está no ambiente verde, com plantas, com flores, ele dá uma virada. Já é comprovado, estudado isso. Às vezes você está num ambiente hospitalar que tem um quadro de uma paisagem linda. O seu cérebro, o seu inconsciente, ele faz você ficando muito... Às vezes, num lugar que não tem janela, mas que Esses tem dias, uma esses dias coisa... eu fui fazer um teste ergométrico na esteira, né? Que você fazia esteira. Sim. E aí era tudo fechado, porque não tinha janelas, enfim. Mas assisti um quadrão gigante, assim, de uma pista, de um caminho, em várias um bosque, enfim. Sim. Né? Eu achei legal, assim, acho que é para você ter essa questão da profundidade. É horrível, imagina você correr olhando para uma parede, assim. Muda tudo, né? Aí, lógico, né? Juntou todo o conhecimento que eu tinha com pessoas que se abrem para isso e sabem disso, e sabem a diferença. Por isso que hoje em dia esse grupo tem 20 restaurantes, e todos muito cobiçados. E assim, juntou as duas coisas e vamos embora. Que legal. E o que foi difícil e o que foi fácil para você fazer essa virada? Eu digo para você, foi difícil só pedir demissão. Porque você tem... Eu era uma pessoa que gostava muito das metas. Eu gostava daquele ambiente de alcançar o negócio, de ter aquela rotina. Foi difícil a rotina. Eu tenho que acordar a tal hora, voltar a tal hora. Você se acostuma, você entra no automático. Então, putz, hoje não tem trabalho. O que eu vou fazer? Interessante isso que você falou. Não, e assim, horários diferentes, você tem que ter muita atenção. Quando você não tem rotina, amanhã você tem compromisso às 2, no outro dia é às 9 da manhã, outro é às 8, e depois às 11, e depois às 3. Você tem que estar muito atenta para não confundir os dias e não esquecer de nada. E os dias que você não tem trabalho, você fala assim, nossa, mas acho que eu sou uma derrotada hoje. Eu não tenho nada. E você começa a perceber que é muito melhor a gente ter tempo. Ter tempo para respirar, ter tempo para pôr a cabeça no lugar, para adquirir conhecimento, para falar outras línguas, para estudar, para olhar ou simplesmente para não fazer nada. E tá que tudo, é bom também, e tá né? tudo certo. Porque quando você tem uma vida corporativa muito puxada, você não tem tempo. Você só vive. Tipo, só tá lá. Você cumpre todo dia aquela coisa. E quando você para de fazer isso, você se cobra. Será que eu sou menos? Sou menos que os outros que estão numa empresa? Sou menos que as outras pessoas? E é uma coisa que aí é uma adaptação. Que as portas vão se abrindo. É muito melhor eu ter uma vida mais leve, mais tranquila, e me traz, assim, uma satisfação muito maior. Hoje, assim, sem dúvida alguma. Hoje, você acha que isso é uma característica da mulher? Essa capacidade de mudar e essa maleabilidade para ter esses horários, assim, tão diferentes? E essas... Eu acho que você acha, hein? Eu acho que todas as pessoas podem fazer isso, só que tem que ter coragem. Tem que ter coragem para abrir as portas, tem que ter coragem para enfiar as caras, fazer algo novo, fazer algo diferente, se arriscar na vida. A vida é uma só. Porque a gente tá lá, todo dia fazendo a mesma coisa, e a gente se acostuma com isso. Por mais que às vezes você chegue em casa e fala assim, putz, estou cansado, o que vai ser de mim agora? Assim, você vai. Aí você chega no final, você só aproveita, chegou sexta-feira. Sexta-feira. Por que a segunda-feira não pode ser boa? Por que a terça não pode ser boa? Por que a gente não pode se dar a oportunidade de ter uma vida melhor? E se arriscar. Conhecer pessoas, ser uma pessoa aberta, que agregue, que se dê a oportunidade de conversar com os outros, de trocar figurinha, de trocar ideia, de ler, de estudar. E para isso você precisa ter tempo. Se a sua vida é só fazer e você não tem tempo para ter,
coragem, né? Sempre. E o paisagismo era uma coisa que passava pela tua cabeça? Era um sonho? Não, eu sempre, né, fui uma dona de casa, gostava, assim, das plantas, das flores, mas, na verdade, não. Na verdade, uma conhecida, uma amiga muito querida, que foi minha sócia por um tempo, me chamou, eu falei, eu vou me arriscar, vamos lá. Vamos fazer o curso, vamos conhecer o SEASA, vamos começar a prestar atenção nisso. E só fui. Aconteceu. É. Legal. E às vezes as coisas melhores acontecem assim também, né? Sem a gente pensar muito, No né? inesperado, né? Inesperado, exato. Sempre. E como que o paisagismo te completa hoje na tua vida? O paisagismo me traz leveza, alegria. Eu adoro quando eu começo a fazer um jardim, pensar, desenhar, calcular e deixar a pessoa falar, fica tranquila, vai ficar lindo, vai ficar bom. E se não ficar bom, a gente arruma. E chegar, vou no SEASA, conheço todo mundo, os carregadores, os entregadores, eu ligo, vou atrás. Aí você vai, trabalha duro, carrega saco de terra, vai com o jardineiro, põe a mão mesmo, vai montando, desenhando, fazendo, mas planta é maravilhoso, né? É tudo de bom, né? Planta é maravilhoso, você vai pegar aquele jardim cheio de flores, as pessoas passando na rua e falando que lindo que você faz. Vai a cada 2 dias prender a trepadeira e a trepadeira vai crescendo, é um ser vivo. Muitas vezes você acaba de fazer um jardim, a pessoa fala, ai, mas vai desenvolver. Ele é um ser vivo. E assim, normalmente é uma coisa muito engraçada. Depende muito da energia do lugar. A casa das pessoas que vai bem, vai sempre bem. Uhum. As plantas vão fluindo, ela vai sempre bem. E normalmente, às vezes, quando é um ambiente um pouquinho mais pesado, ou que a pessoa olha a planta com uma cara estranha, ah, você tá feia, a planta vai murchando. Se você conversa, que lindo, tá tudo maravilhoso, é impressionante. A planta é um ser vivo total. A energia que você emana, ela só vai. É muito difícil, se você só emanar energia positiva, ela ir para baixo. Ela sente como você tá, ela sente o seu estado mental. Isso é óbvio, né? Tem vitamina, tem a planta certa para o local certo, o sol, você saber o ambiente que você está fazendo, porém... Às vezes, com tudo isso, você ainda vê... Você lida com muito com isso, você deve perceber com todo o cuidado que tem que haver, existem diferenças entre ambientes. A energia, às vezes não é nem né? a energia dos donos da casa, às vezes é a energia de funcionário, às vezes é como você está na sua vida. Você olhar aquilo com amor. A planta é um ser vivo como um ser humano, como um animal, e assim, ela faz toda a diferença. Como você está se sentindo e como está a sua casa. E a pessoa que faz um paisagismo, um apartamento, ela tem que sentir isso. Uhum. A gente vai lá, troca, tá? Tudo que você compra é lindo, tá lá, tá perfeito. Tá há anos, né? Você compra uma pata de elefante gigante, ela tá lá sendo cultivada há anos. Tá linda. Uhum. E você chega, coloca num lugar, aí você vai e troca de novo, e troca de novo. E aí você começa a sentir que... Mas lugar que flui, as minhas clientes, assim, que flui, que eu falo assim, tudo que eu ponho na sua casa fica maravilhoso. Ou nos restaurantes que as pessoas estão lá felizes, elas estão lá para se divertir, para se distrair. É ótimo. Legal. É show. Isso é muito legal, né? É muito bom. Eu acho que a gente pode até pensar que é uma terapia, né? Total. Assim, você coloca no lugar coisas que vão gerar transformação ou até que vão meio que detectar coisas, né? Muito louco isso, né? Eu gosto, eu vou fazendo, eu vou sorrindo, eu falo, nossa, tá maravilhoso. Eu converso com as minhas plantas. Eu também. Muito. Eu não posso falar muito porque eu também converso. Converso muito com elas. Você e eu tá posso linda. dizer que faz toda a diferença. Você tá linda, você tá maravilhosa. Teve... Outro dia, a minha filha sempre fala, mãe, traz arranjos pro meu quarto. Aí eu fiz uns arranjos de orquídea pro quarto dela. E teve uma que ela falou assim,
não gostei da cor. Essa aí não tá legal. Eu falei, olha, Júlia, que ela está ouvindo. Mas dito e feito. Os outros que eu fiz duraram 2 meses. Essa, coitadinha, Judiação. 15 dias. Eu falei, você tá vendo? O jeito que você conversou com ela. Ai, mãe. Eu falei, pois é. Ela sente. Não é... Ela sente a sua energia, ela sente o que você pensa nela. Fala dela. Sempre. E isso assim... A gente, isso tá, assim, tem essa questão que você percebe, e as pessoas também sentem, eu acho que o cérebro, comprovado, eu vi andei lendo algumas coisas antes aqui da entrevista, eu vi uma matéria no Journal of Neuroscience, que, assim, comprova que em ambientes arrumados, isso inclui também plantas, eles fazem o cérebro da pessoa trabalhar melhor e, consequentemente, o desempenho vai bem. E, bom, eu sinto isso, assim, na minha mesa de trabalho. Às vezes, quando eu arrumo ou põe uma mesinha na janela... Uma florzinha. Uma mesinha na janela é difícil. Uma florzinha na janela. Gente, flui. Assim, às vezes eu consigo escrever. Às vezes aquele texto que está faltando sair, sabe? Você dá uma arrumada, ele sai. Assim, depois que você arruma. É impressionante, né? Como essa coisa da gente olhar e também tem relação com a natureza. A gente não se sente bem quando a gente está numa floresta. Se você traz a floresta para casa, é a mesma coisa, né? Sempre, sempre. O ambiente que você tá, a paisagem que você tá vendo, o lugar, a energia que isso traz, assim, né? De você chegar numa praça, num jardim, num final de semana, sentar e ficar olhando o mar. Tudo que vem à natureza é muito bom pra gente, é muito bom pro ser humano. E você cuidando da sua casa, trazendo as plantas para dentro de um restaurante, de uma empresa, de uma residência, você muda, você vira o cérebro das pessoas, né? Isso é comprovado, que aquele ambiente te traz leveza, faz a gente pensar em outras coisas, te traz alegria, te traz felicidade, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, né? E agora a gente vai dar algumas dicas. Aqui no PitaCast a gente sempre traz alguma dica cultural. O convidado, eu trago uma outra dica. A gente vai trazer uma dica relacionada a paisagismo. Sempre que você fizer viagens, prestar atenção, abrir os olhos. A gente tem muitos lugares maravilhosos no Brasil. Você vai pra Gramado, você olha aquelas flores lindas. Você está em qualquer cidade, você ir a uma praça, você vai para Buenos Aires, olha aquelas praças lindas. Tiver a oportunidade de ir para a Europa, Capri, você chega lá, aquelas trepadeiras de primavera maravilhosas, um restaurante cheio de limão siciliano por tudo, Toscana. Você olha aquelas plantas, aqueles ciprestes maravilhosos, Suíça, os vasos, qualquer lugar que você chegar, qualquer hotel que você chegar na sua vida, presta atenção. Por que você está se sentindo bem naquele ambiente? Olha, presta atenção às coisas à sua volta. Não fica só focado, né? Carregar mala no roteiro. Aproveita. Aproveita a vida, olha para o lado. Olha, presta atenção. Por que você está se sentindo feliz naquele ambiente? O que está te trazendo? Vamos sair do automático. Que legal, muito legal, né? Mesmo. Eu acho que a viagem fica diferente, né? Se a gente tem Exato. esse olhar. Você vai lá e faz aquele roteiro, vou fazer isso às 9, às 10, às 11, ao meio-dia. Aproveita. Aproveita. Presta atenção. Se dá o direito de simplesmente relaxar. Para de se programar um pouco. Tudo bem, de manhã eu vou fazer isso, à tarde aquilo. Mas presta atenção. Presta atenção à sua volta, aos pequenos detalhes, às coisas. Isso faz muita diferença. Que legal. Bom, a minha dica... Eu trouxe uma dica que não tem exatamente a ver com flores. Ele é apenas um trocadilho, porque eu também adoro trocadilhos. Ele só tem um nome de flores. É um livro de poesia que se chama Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Charles Baudelaire é um poeta francês e esse livro é um livro do século XIX. Ele é, tipo assim, uma referência em poesia, na poesia moderna. E ele teve alguns poemas censurados na época, e hoje a gente consegue ter a versão completa.
E eu acho bonito esse nome, eu sempre achei interessante o nome, os poemas, se chama Flores do Mal. É interessante, assim, num trocadilho. Então, fica a dica para vocês. Agora, vamos dar outras dicas já dentro da área de paisagismo. Eu vou pedir para você dar uma dica para quem está assistindo de flores, primeiro plantas. Vamos fazer primeiro plantas para ter dentro de casa. Então, quem mora em casa ou apartamento, que seja fácil de cuidar e que fiquem sempre lindas. Será que estou pedindo muito? Não, claro que não. Para dentro de casa, você tem que perceber se você tem a iluminação, como é que é o sol, o ambiente fechado, totalmente fechado, um hall de elevador. Você pode usar uma lança de São Jorge, que aí ela é uma planta que ela retém a água, que é da família das suculentas. Para dentro de casa, com pouca iluminação, você tem o pacová, que é uma folhagem lindíssima. Você tem a pata de elefante, que é uma planta muito, muito forte. E a família dos ficus. Ficus lirata, ficus elástico, que é uma planta que está muito na moda. É muito forte. E ela tem uma folhagem maravilhosa. Inclusive, uma dica boa. Os ficus ou as folhagens, você pegar um café coado, já frio, que sobrou, colocar no borrifador, passar nelas e passar um pano. A folhagem fica mais brilhante, mais vistosa. E a cada 6 meses, usar uma vitamina. Porque aquela terra é diferente de uma terra de um jardim. Aquela terra, ela tá lá parada. Então, com os anos, ela perde totalmente a vitamina. Então, você tem o 10, 10, 10, 4, 14, 8. E aí, você, a cada 6 meses, colocar um pouquinho de vitamina. Ela vai derretendo conforme você vai molhando o vaso. E isso vai trazer uma vida útil muito maior para as plantas dentro da sua casa. Porque tem uma diferença, né? Isso que você falou. Porque eu percebo, eu tenho casa, mas eu planto tanto em jardim como em vaso. Sim. Você tá um exemplo, um manjericão. Eu estava tentando cultivar manjericão em vaso, mas muito difícil para frente. Eu pus no chão, ficou assim, gigante. Então, na verdade, as hortas, elas precisam de um cuidado um pouquinho mais especial para você ter dentro de casa. Então, você vai ter que trocar sempre. Porque quando você está num jardim, tem todo o orgânico, um jardim aberto. Então, tem os pássaros que vêm, tem a chuva, tem os insetos, as minhocas. Isso tudo faz a terra, né, ficar forte, ficar vitaminada. E dentro de casa, num vaso, você não tem nada disso. Então, se você gosta de horta, você tem que saber que você vai ter que trocar sempre. Você vai ter que sempre comprar a mudinha. Mas trocar o quê? A horta. A planta, a né? horta em Ela si. não vai durar muito porque mesmo a dentro. horta, sei lá, você usa lá o manjericão, o alecrim, o hortelã, mas ela tem um tempo que ela vai aguentar e você vai ter que comprar outra. Agora, os outros tipos de plantas, elas duram muito dentro de casa, mas é bom você ter esse cuidado de a cada 6 meses jogar uma vitamina, lembrar que ela é um ser vivo. Passar um pano, como eu falei, assim, com café coado, passar com borrifador, passar um pano, porque se a folhagem ela fica com poeira, com pó, vai fechando os poros. É como se fosse o nosso rosto. Então, ela respira. Ela respira. Então, ela precisa, né, daquele... E mesmo assim, você vai colocar uma planta num ambiente totalmente fechado. No elevador, ou que seja uma espada de São Jorge. Se você puder, uma vez por mês, leva ela para fazer a fotossíntese. Põe ela um pouquinho iluminada. Põe uma rodinha no vaso. Deixa ela lá Ou você vai fazer uma viagem. Você vai viajar no fim do ano, você vai tirar umas férias. E tira ela daquele ambiente, põe perto de um sol, de um ambiente... E até para tomar chuva, Não estou né? dizendo para fazer isso sempre, mas de vez em quando. Lembrar que as plantas, que a base, né, da planta é a fotossíntese. Que legal. De vez em quando, é bom. Bom, né? E flor de corte, que é outra história, né? Como que eu compro geralmente, eu sei que no frio dura mais, no calor dura menos, mas o que a gente pode fazer para durar mais em casa quando a gente compra uma... Flor de corte são os buquês, Sim, né? As flores de corte, eu não trabalho com flores de corte, lógico, mas eu sei fazer. Você conhece bem. A gente pode pensar que você pode comprar astromélia totalmente fechada, trocar água ou outras flores que você gostar, trocar água a cada 2 dias, porque aquela água vai ficando turva.
Você, a cada 2 dias, quando trocar a água, corta um pouquinho da pontinha, porque a ponta que fica na água, ela fecha. A ponta do cabo da flor, ela fecha e ela para de irrigar. Porque ela saiu do ambiente dela natural e foi colocada numa água. Então, a cada 2 dias, você corta, ela volta a irrigar a água. Isso vai dar uma sobrevida totalmente diferenciada. Uma planta que duraria 3, 4 dias, se você tiver esse cuidado, ela dura até 15. A troca da água, ir cortando sempre a ponta. E nunca deixe a folha grudar na água. Então, você tá com uma flor e ela tem folhas. Você tira a folha que encosta na água. Aquela folha, quando ela está encostada na água, ela solta uma substância que faz a flor durar muito menos. Então, você sempre limpa o cabo, que seja de rosas ou de qualquer... Limpa a parte que vai encostar na água. A folha na água, a folha do cabo da flor, ela faz ela durar bem menos. Essa Legal, é a minha dica. Boa dica. Gi, muito obrigada. Obrigada por ter conversado com a gente, ter dado essas dicas e ter contado um pouquinho sobre a sua reinvenção de vida. Foi um prazer. Eu espero que as pessoas prestem mais atenção em tudo isso, na paisagem. Espero ter ajudado com o meu trabalho em alguma coisa. Muito obrigada, ajudou muito. Imagina, obrigada foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigado a você por ter assistido. E não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse episódio. Se inscreva no canal. E se gostou desse episódio, assistiu até agora, passe pelos grupos do WhatsApp para os seus amigos e amigas. Um beijo. Tchau, tchau.